Galera, parece que a ficha caiu para a diretoria do Vasco. Decidiram não contratar mais um CEO. Olha que absurdo. Sabe por quê? Porque ninguém quis vir. Simplesmente por isso. Ninguém quis assumir o Vasco, então eles decidiram é melhor do que ficar passando vergonha. Tá bom, né? Pelo menos isso. Então quem vai contratar agora, quem vai gerir essa parte de contratação e dispensa, em conjunto, Carlos Brasil, Jorge Salgado e o Zé Ricardo. Agora eu pergunto, e aquele comitê que criaram? Com um monte de vice de não sei de que, vice de não sei que lá, vice da padaria, vice da pintura, da fachada, os caras que não tem nada a ver com futebol. O que aconteceu com aquilo? Morreu aquilo? O Vasco tá muito perdido, cara. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar aqui sobre o que diz a capa aí, contratações. Vamos atualizar aqui os nomes. Aqui não tem enrolação, aqui não tem... a gente não fala que vai contratar fulano se não contratou. Aqui a gente deixa a real. Trouxe uma lista aqui novamente, porque agora os nomes aumentaram. E nós vamos dizer o que é especulação e o que tem condições sim de ser contratado. A lista é bem grande, são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 jogadores, até 3, 4 dias atrás não tinha nenhum, e agora começa a aparecer alguns nomes, ainda bem, né? Vamos lá, Natanael, como foi falado no vídeo anterior, você que ainda não viu, acessa aí o vídeo anterior aí falando sobre o Natanael, é um lateral esquerdo do Atlético Goianiense, estava emprestado para o Inter, né? O Atlético Goianiense saiu por indisciplina, e até agora não mudou em nada o que foi informado. Não andou, não desandou, tá parada a situação do Natanael, lateral esquerdo. Diego Souza foi para os Estados Unidos, ele tem uma casa lá no Orlando, rolou um boato lá de que o Orlando queria contratar o Diego Souza, o presidente do Orlando já desmentiu isso, não tem nada a ver com o Diego Souza, e o Diego vê com bons olhos esse retorno ao Vasco, ele foi para lá curtir férias, e provavelmente quando ele voltar ele vai decidir o futuro dele. Eu, opinião minha, que eu acho que ele vai aceitar a proposta do Vasco. Ele está querendo ouvir pelo menos os valores em que o Vasco pode chegar para contratar ele, e Diego Souza pode pintar sim em São Januário. O Yuri do CSA, o volante que mais roubou bolas entre a Série A e B, não vai ter seu contrato renovado, né? Ele não quis renovar com o CSA e já começa a seguir o Vasco no Instagram. Isso é um bom sinal. Isso, quando acontece, o jogador está praticamente certo, deve estar faltando aí acabar o ano, né? Porque ele ainda está em contrato, o contrato dele deve ir até dia 31, então ele não pode ainda ser contratado, deve esperar aí a virada do ano para assim definir esse contrato. Então, posso carimbar aqui que Yuri está 99% no Vasco e vai ser uma boa contratação. Thiago Rodrigues, o goleiro, também do CSA, estava sendo sondado pelo Guarani, mas ele pediu um valor de 150 mil de salário, o Guarani recuou e está muito próximo também de fechar com o Vasco. É um bom goleiro, ele foi eleito o melhor da partida várias vezes lá no CSA, e o seu empresário disse, a entrevista ao detetive vascaíno, que o empresário tem conversas com um clube daqui no Rio bem avançada, não diz qual é o clube, mas tem conversas, a palavras dele, conversas bem avançadas com o clube do Rio de Janeiro. E esse clube é o Vasco, com certeza só o Vasco que está atrás dele. Então posso cravar aí 90% de chance do goleiro Thiago Rodrigues pintar em São Januário. Também acho que vai ser uma boa contratação. Tem o meio atacante Luca do Fluminense, que o Fluminense quer emprestar o jogador está sem clima lá, a torcida vaiando muito o jogador. Ele fez 37, se eu não me engano, 34 partidas, fez apenas 7 gols, a maioria entrando no segundo tempo, né? Sinceramente eu não sei, de repente pode até ser uma boa, mas sei lá, acho que só por uma falta de opção acho que contrataria o Luca. E o Fluminense até, de acordo com o repórter que cobre o Fluminense,
ele viria por empréstimo, que ele tem contrato até o meio do ano que vem, e com o Fluminense até ajudando a pagar o salário dele. Vamos ver. Eu não sei se o Lucas é uma boa opção, não. Anderson Conceição, zagueiro do Cuiabá, de 32 anos. O Vasco também está atrás dele. O jogador tem contrato até o final do ano que vem. Ele foi capitão e titular no acesso do Cuiabá, ano retrasado, que subiu, né, para a Série A. E esse ano ele jogou a maioria dos jogos na reserva. É um jogador de 32 anos. Não conheço, sinceramente não conheço. Eu não sei se valeria muito a pena contratar mais um zagueiro velho. Eu acho que se o zagueiro é reserva do Cuiabá, eu acho que não serve pro Vasco. Desculpa ao jogador, mas o reserva do Cuiabá não pode ser titular no Vasco. Jorge Recalde, do Olímpia do Paraguai, em entrevista também, o presidente do Olímpia disse que recusou todas as propostas de clubes brasileiros. Então não foi só o Vasco que foi atrás do jogador, foram alguns clubes e ele recusou todas. Isso, inclusive, o Vasco. Se tem mais times atrás do jogador, dificilmente o Vasco vai conseguir pegar devido à sua falta de dinheiro. E Edmar, do Red Bull Bragantino, o jogador tem 30 anos, foi titular esse ano pelo Red Bull. O Bragantino não quer renovar o seu contrato, acabou o contrato agora no final do ano, não vai renovar o seu contrato. O jogador tem 30 anos, lateral esquerdo, e pode pintar, acho que não vai ter muito empecilho de contratar o jogador, só a concorrência que tem mais um clube brasileiro da Série A e o Botafogo atrás. Aí já entra numa briga com times da Série A que tem mais dinheiro, né? Se você não sabe, os times da Série A ganham entre 50 e 60 milhões e os da Série B 8. É uma diferença enorme. Muriel e o Edmar, eu acho que seria uma boa contratação para o Vasco. Muriel, goleiro também do Fluminense, também está encostado lá. O Fluminense já está até atrás de outro goleiro, não quer contar mais com o goleiro. Eu não gosto do Muriel, sinceramente. Ele tem frangado bastante aí. Eu lembro um ano retrasado, se eu não me engano, que ele foi titular. Várias falhas. Eu acho que vai ser mais um zagueiro que a gente vai passar sufoco. Muriel não, até porque se o Thiago Rodrigues for contratado, o Muriel não vai ser, porque aí já teríamos o Lucão e os outros goleiros da base. Valeu, galera! O vídeo é esse para deixar atualizado sobre o que está acontecendo com as possíveis contratações aí. Manda pro teu amigo aí, compartilha aí na rede social dele aí, compartilha pro WhatsApp dele aí, para ele ficar sabendo o que tá rolando entre cada jogador especulado no Vasco. O mais certo é Yuri e Thiago Rodrigues, que provavelmente estão mais de 90% fechado com o Vasco. Diego Souza também tá próximo e o resto ainda é especulação. Valeu, um abraço, curte aí, dá aquele joinha. Deu joinha? Valeu, porque Vascaíno tem voz, fui.